e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e o crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podes beber um cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dá para esses lugares, aqueles os quais ele o preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja. Uma boa tarde para nós todos. Embora calor, né? Está todo mundo acordado aí. Eu acredito também que os ouvintes, né? Pelo menos se estiver cochilando, estão ouvindo, né? É sempre uma alegria, um momento de nós, comunitariamente, rezarmos juntos para refletir a nossa vida. A oração pessoal é uma riqueza fundamental, importante, mas a oração comunitária é fundamental. Quando nós encontramos como irmãos e irmãs, com os nossos acertos e desacertos, para celebrar a vida, para renovar a alegria em Deus, a esperança em Deus, para continuar a nossa caminhada. E o período da Quaresma é uma oportunidade especial para isso, né? Para a gente estar reunidos, refletindo juntos, e mais do que refletir junto, é preciso uma atitude, né? Para nós não sermos apenas religiosos, mas homens e mulheres que querem cada vez mais se tornar discípulo. O discípulo cada vez mais, e discípulo, ele se compromete em ser uma pessoa melhor. Não compactua com as injustiças, com as desonestidades, não compactua em ficar apontando o dedo para quem deve viver, quem deve morrer, não compactua com aqueles que se sentem dono do mundo, não, porque eles constroem a sua vida
na mesma aposta que Abraão e Sara o fizeram. No segundo domingo da Quaresma, a grande leitura que ilumina a nossa semana é a consciência de Abraão, de reconhecer que apesar de todo o sucesso dele em ser um grande possuidor de terra, grande possuidor de vinhedos e gado, a sua vida não teria sentido se não fosse fundamentada em Deus. Por isso ele é referência para nós cristãos, para os nossos irmãos judeus e para os nossos irmãos muçulmanos, como aquele que junto com Sara, já de idade avançada, não titubeou em tocar a sua vida, a sua caminhada ancorada em Deus. E a semana nossa ficou com essa pergunta, né? Para todos nós. Em quem nós estamos apostando as nossas fichas? Quem que nós apostamos? Aonde nós estamos lançando as nossas redes, os nossos sonhos? Isso é muito importante. Se estivermos em sintonia com Abraão e Sara, que bom, porque eles sempre buscaram em Deus. E Quaresma é a oportunidade para isso. Todos nós, ouvintes e aqui presentes, nós somos fáceis para cair no canto das sereias do mundo moderno. As três tentações muito presentes em nosso meio. A tentação política, a tentação econômica e a tentação religiosa. Está muito mais perto de nós do que nós imaginamos, nas nossas atitudes. Por isso o Evangelho, domingo anterior, Jesus lembrava, né? Que é preciso não curvar-se diante de nenhum ser humano, de nenhum tipo de poder econômico, político e justamente religioso, porque a nossa confiança deve estar sempre em Deus. O Evangelho de hoje, nós vivemos ele no nosso dia. Quem já não ouviu por aí, até nas relações de encaminhamento de trabalho, no mundo político nem se fala, né? O jeitinho de um arrumar uma boquinha no canto para um tocar a vida. Não estou aqui fazendo avaliação da boquinha lá no emprego, seja do ambiente político, seja nos ambientes das empresas. Não estou dizendo que não seja necessário para as pessoas viverem. Mas esse espírito de fulano faz isso para mim, em troca de favores, alguns nobres, outros nem tanto nobres, é muito presente no nosso meio. Por isso Jesus, hoje, já de maneira muito clara, com os discípulos, coloca as cartas na mesa, dizendo o que iria acontecer lá em Jerusalém. Ele iria ser preso, condenado e crucificado. E não obstante essa situação difícil que os discípulos, né, já sabiam, porque corria a boca miúda, o que estava esperando Jesus lá em Jerusalém. E os discípulos estavam meio atordoados, estavam meio preocupados. Pedro já querendo ficar na montanha, não querendo sair de lá. Vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, para Elisa, para Moisés, já querendo fugir da caminhada. E Jesus vai em direção a Jerusalém. Hoje 2 discípulos, coitados, a imaturidade deles, né, antes da conversão, utiliza a coitada da mãe. Claro que a mãe também não foi tão boba, né? Ela foi lá pedir Jesus o quê? Já que vai acontecer o que está todo mundo esperando, Senhor, arruma uma boquinha para os 2 filhos meus, um à direita, outro à esquerda, quando o Senhor estiver na glória. E Jesus foi muito claro para ela: você não sabe o que você está falando. Porque as pessoas, quando veem em profundidade, se colocam no lugar das pessoas, passam por certos sofrimentos na vida, ele é pessoal, ele é intransferível. Somente as pessoas que fazem a experiência em profundidade de Deus são capazes de julgar, de avaliar o irmão. Mas, padre, é tão difícil porque nós estamos vivendo um ambiente de difamação constante uns do outro, né? É mãe falando mal da filha, é filha falando mal da mãe, é irmão falando mal do irmão, é vizinho falando mal do irmão. Então, como viver essa experiência da fraternidade proposta nesse ambiente? Convertendo-se ao Evangelho, convertendo-se à palavra de Deus. Não tem outro caminho.
Vai nos custar, às vezes, muita atitude nova, mas é preciso. Se meus pés me conduzem ao erro, que eu me afaste. Se aquela ponte me leva a cair, que eu me afaste daquela ponte. Se determinados ambientes que eu vou frequentar no dia a dia me vai estimular a destilar maldade sobre o irmão, que eu evite aquele ambiente. As estratégias são muitas, mas jamais poderemos recorrer a essa estratégia desses dois discípulos que foram utilizando a mãe como mediação para chegar a Jesus, para obter vantagens pessoais. Não. Os homens e mulheres de fé que decidem abraçar o Evangelho, essa regra geral é para todos nós, eles são homens e mulheres que têm certeza de que Deus não os desamparará. Nada mais. É preciso fazer as provisões da sobrevivência, dos compromissos, mas saibamos, somente Deus é capaz de nos fortalecer, nos dar coragem. Há muitos cantos de sereia aí, muito presente em nosso meio, sobretudo nas redes sociais, e nós muitas vezes embarcamos igual patinho na lagoa, só para entrar sem saber em profundidade. E Jesus, então, novamente, pela enésima vez, ele reforça aos discípulos que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Essa palavra deixa-nos muito numa saia justa, né? Porque nós sempre queremos ser servidos. E quando Jesus inverte a lógica e propõe um caminho diferente, isso causa-nos um desconforto. Que bom! Esse desconforto ele é necessário para que a gente tome consciência que nós devamos cada vez mais assumir o nosso compromisso de batizados e batizadas no barco de Jesus. Que nenhum de nós vá de paisagem no barco de Jesus. Os remos não faltam da fraternidade e da caridade. Que nós possamos, cada um, nesse período quaresmal, assumir esse compromisso. Assumir o nosso papel de ser discípulo do Senhor e fazer a diferença na caridade, na fraternidade. E pedir sempre a Deus, se eu não posso emitir um juízo que favoreça a vida do irmão, que colhe ao céu da boca a minha língua quando eu me aventurar a querer macular o irmão. Pois o discípulo de Jesus, ele é sempre discípulo missionário. Ele não é o mestre. Ele não é Deus, ele é discípulo missionário. Portanto, coloquemo-nos na atitude de discípulo e discípulo, na convivência com o irmão no mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, coloquemos nossas preces, pedindo ao Senhor essa atitude nova que é preciso ter na caminhada, sempre.